referência ao treinamento sobre as análises de caracterização disponíveis no Laboratório de Biomateriais e Cerâmicas Avançadas. A análise que será abordada é a espectroscopia no infravermelho por transformada de Fourier. Dentro do espectro eletromagnético, a radiação infravermelha apresenta-se abaixo da luz visível, apresentando região de interesse para análises que varia de 4.000 a 400 centímetros a -1, o que corresponde a 25.000 até 2.500 nanômetros de comprimento de onda. Basicamente, a espectroscopia no infravermelho ela se baseia nas vibrações moleculares, onde é medido diferentes tipos de vibrações que ocorrem entre átomos de acordo com a energia absorvida. O espectro de absorção no infravermelho tem origem quando a radiação eletromagnética incidente tem uma componente com frequência correspondente a uma transição entre dois níveis vibracionais. O que isso quer dizer? Quer dizer que a análise de espectroscopia no infravermelho ela não se baseia em transição eletrônica, e sim em transição vibracional que ocorre dentro de um mesmo nível energético. Evidentemente que os átomos em uma molécula eles nunca estão imóveis. Eles apresentam graus de liberdade que correspondem a modos vibracionais. E esses modos vibracionais podem ser de deformação, de estiramento das ligações ou até mesmo de rotação. A absorção da radiação infravermelha interfere nas vibrações das ligações covalentes das moléculas, característica fundamental para essa análise. Os tipos de vibração presentes em determinada ligação podem provocar diferentes tipos de deformações. Basicamente, essas deformações podem ser divididas em dois grupos: deformação axial e deformação angular. Dentro da deformação axial, nós temos uma deformação que ocorre dentro da ligação, por exemplo, uma vibração de estiramento na ligação, ao longo dessa ligação, e esse estiramento ele pode ser simétrico, ou seja, apresentando o mesmo comportamento em duas ou mais ligações, ou pode apresentar um comportamento assimétrico, onde apresenta determinado tipo de estiramento em cada uma das ligações presentes em determinada molécula. Dentro da deformação angular, pode-se haver deformação simétrica, ou seja, dentro do plano, ou uma deformação assimétrica, fora do plano, ou seja, como se essa ligação, a deformação angular, o ângulo dessa ligação, é como se essa deformação fizesse com que a ligação ficasse deformando para frente e para trás desse plano. Ainda é possível saber quantos tipos de vibração cada molécula apresenta. Para isso existe uma fórmula matemática para a molécula linear, dada por essa fórmula, 3n-5, e para a molécula não linear, a fórmula 3n-6, onde esse n ele corresponde ao número de átomos da molécula. Como exemplo, nós temos a molécula de água, a qual apresenta 3 diferentes vibrações ao absorver a radiação infravermelha. Como foi calculado? A molécula de água é uma molécula não linear e ela apresenta 3 átomos em sua molécula, 2 de hidrogênio e 1 de oxigênio, ou seja, o valor desse N será 3. 3 vezes 3 é igual a 9, menos 6 igual a 3, o que corresponde aos 3 tipos de deformações ilustradas nesse slide. Nós temos a deformação axial simétrica, a deformação axial assimétrica e a deformação angular simétrica no plano. Cada deformação, no caso aqui da molécula da água, ela apresenta um número de onda. E esse número de onda para cada tipo de deformação é o que permite, no processo, realizar a identificação
da substância, da molécula em questão. Quanto às características da técnica, basicamente o objetivo da espectroscopia de absorção em infravermelho é possibilitar a determinação dos grupos funcionais de um material, seja ele conhecido ou desconhecido. Cada grupo absorve em uma frequência característica de radiação na região do infravermelho, e é esse comportamento de absorção de dada frequência característica que permite realizar a identificação de grupos funcionais. Algumas das vantagens apresentadas pela espectroscopia no infravermelho é a facilidade de preparação da amostra, possibilidade do uso de amostra em filmes sólidos e outras amostras sólidas, líquidas e gasosas, apresenta relativo baixo custo e o equipamento é bastante versátil. Aqui é apresentada a instrumentação, basicamente uma instrumentação genérica de um espectrofotômetro com transformado de Fourier, onde é apresentada uma fonte de radiação de infravermelho, onde essa radiação ela passa por um interferômetro, e deste interferômetro a radiação passa através de uma amostra, onde esse sinal passa por um detector, onde é gerado um interferograma, e a partir desse interferograma, por meio de transformado de Fourier, é obtido um espectro de infravermelho, onde é possível realizar após a análise, a sua interpretação e identificação de grupos funcionais. No interferômetro, a radiação que sai da fonte se divide em dois feixes, os quais passam por um jogo de espelhos, um espelho móvel e um espelho fixo, se recombinando e atingindo a amostra e o detector. O interferograma gerado, obtido ao final da análise, consiste da relação entre o sinal e o deslocamento do espelho móvel e contém informações sobre as frequências presentes, e essas informações a respeito das frequências é que possibilitam identificar os tipos de vibrações, o que torna possível a identificação dos grupos funcionais presentes nessa estrutura, nessa molécula. Então, o espectro no infravermelho, basicamente, ele é gerado após a conversão do interferograma num espectro, o qual ocorre através do transformado de Fourier, que nada mais é do que uma equação matemática que permite a obtenção desse espectro. E a partir da análise e interpretação desse espectro é possível identificar os grupos funcionais em questão. Os picos do espectro podem ser caracterizados comparando com os grupos que apresentam picos no mesmo comprimento de onda. Por exemplo, aqui temos uma tabela que apresenta picos de absorção no infravermelho característicos de vários grupos funcionais. Por exemplo, H, NH2, CH aromático, alifático. Cada grupo apresenta um número de onda específico, uma faixa, onde apresentará um pico dentro de um espectro. Junto com o número de onda também apresentará um comprimento de onda, e através dessas informações é possível o identificar. Mas devido ao fato de alguns grupos funcionais apresentarem sobreposição na faixa do número de onda, é importante ter conhecimento da composição do material que se está estudando. Caso não haja conhecimento do material em questão, é importante utilizar a análise de FTR juntamente com uma outra análise de caracterização que permita identificar o material que se está trabalhando ou estudando. Quanto à análise do espectro, esse espectro pode apresentar bandas características de ligações químicas, e essas bandas elas apresentarão picos mais intensos e bem definidos quanto maior for o dipolo permanente. Um exemplo de uma ligação de um grupo que apresenta forte absorção, ou seja, apresenta pico intenso e bem definido, é a ligação C dupla O.
Importante observar que quanto mais simétrico o grupo funcional, menos ativo, fazendo com que esse pico não seja intenso e não seja bem definido. Por isso que alguns grupos podem não aparecer no espectro, pois não apresentam boa absorção da radiação, devendo ser observados por uma técnica complementar, em qual vai permitir a realização da identificação do grupo em questão de uma forma mais adequada. Quanto aos fatores que podem vir a dificultar a análise, um já foi tratado, que é referente à combinação de bandas e picos, por isso então que é importante, é interessante ter conhecimento do material, da substância que se está trabalhando, possibilidade de pico derivados de contaminantes da amostra, dos equipamentos ou da forma da análise, ou seja, o surgimento de um pico que não corresponde ao material que se está analisando. Isso indica a presença de um contaminante que pode estar presente, seja na amostra, no equipamento, ou até mesmo pode ter surgido durante o preparo da amostra. E para análise quantitativa, as amostras precisam ter massas iguais, filmes com espessuras iguais, ou acertar pelo pico base para se realizar uma análise quantitativa de qualidade. Quanto ao preparo das amostras para obtenção dos espectros de infravermelho, basicamente as amostras podem ser preparadas tanto no estado líquido quanto no estado sólido, basicamente pelo estado líquido. Uma gota do composto orgânico líquido é colocada entre um par de placas polidas de cloreto de sódio ou de brometo de potássio, chamadas placas de sal. Quando as placas são delicadamente apertadas, um fino filme líquido é formado entre elas. Um espectro determinado por esse método é denominado espectro do líquido puro. Já na forma sólida, há pelo menos 3 métodos para a preparação dessa amostra. Basicamente por pastilha de KDR, suspensão de lujol e dissolução do composto orgânico em um solvente, onde geralmente é utilizado o tetracloreto de carbono. Como exemplo da aplicação da espectroscopia no infravermelho transformado de Fourier, aqui apresenta 4 espectros, 2 espectros referentes à nanoestrutura de quitosana e 2 espectros correspondentes aos sais de quitosana. Essas nanoestruturas foram obtidas a partir desses sais, através de determinado processo, e a finalidade da análise de infravermelho dessas estruturas foi para verificar se os grupamentos característicos da quitosana permaneceram inalterados ao longo do processo. Podemos verificar na região de 3.350 é possível verificar as vibrações e estiramentos dos grupos NH e OH, que são característicos da quitosana. Na faixa de 2.900 a 2.874 é atribuído ao estiramento do CH alifático, que também é verificado aqui. Em 1.650 e 1.595 são correspondentes aos estiramentos da CO, da amida secundária e NH2 da amina primária. Em 1260 é possível verificar o grupamento químico da glicose, que também é característico da quitosana. Então, esse é um exemplo das diversas aplicações da espectroscopia no infravermelho por transformada de Fourier.